Oi pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao último vídeo, que foi sobre trigonometria, no triângulo retângulo, a gente vai agora falar sobre o ciclo trigonométrico, que é uma continuidade natural do estudo da trigonometria. É uma forma de você trabalhar com ângulos e arcos maiores do que 90 graus. Ok? Vamos lá? O que seria primeiramente o ciclo trigonométrico? O ciclo trigonométrico ele é um círculo de raio 1 centrado na origem do plano cartesiano. Então esse é um círculo cujo raio é 1, está centrado na origem dos eixos x e y. Ok? Então ele intersecta o eixo x nos pontos 1 e menos 1 e o eixo y nos pontos 1 e menos 1 também. Nele a gente vai marcar os ângulos seguindo algumas convenções. Quais seriam elas? Primeiro, esse ponto marcado aqui, ele é o ponto base para a gente medir os nossos ângulos. E a gente vai convencionar aqui, os ângulos que a gente vai considerar positivos vão ser os ângulos medidos a partir desse ponto no sentido anti-horário. E os ângulos que forem considerados negativos são os ângulos que são medidos a partir desse ponto no sentido horário. Ok? Por exemplo, se a gente quiser marcar no ciclo trigonométrico o ângulo ou o número π sobre 4 em radianos, Se a gente quiser transformar ele em graus, π sobre 4 em graus são 45 graus. Como é que a gente marca esse ponto? Então a gente vai medir a partir dessa semirreta da origem até esse ponto base, a gente vai começar a considerar um arco de comprimento π sobre 4, até formar um ângulo aqui de 45 graus. Então esse ponto aqui, esse ponto final, começando nesse ponto base no sentido anti-horário, porque eu estou trabalhando com um arco positivo, é correspondente a π sobre 4. Ok? E se eu quisesse marcar, por exemplo, o ângulo menos π sobre 3? A gente sabe que o menos π sobre 3 são 60 graus. Então seria um ângulo de menos 60 graus. O que quer dizer menos 60 graus? Significa que eu vou fazer a mesma lógica, só que partindo desse ponto no sentido anti-horário. Então eu vou fazer uma abertura aqui, digamos mais ou menos aqui, de 60 graus. E aí esse ponto aqui vai corresponder ao menos π sobre 3. Ok? Então o ciclo trigonométrico é bem simples, Você tem ele tem raio 1, você toma esse ponto aqui como ponto base e os ângulos ou arcos positivos você mede eles no sentido anti-horário e os ângulos negativos ou arcos negativos no sentido horário, ok? Nós temos algumas coincidências no ciclo trigonométrico, Por exemplo, o que seria o arco π sobre 2? A gente sabe que π sobre 2 é 90 graus. Então seria esse arco aqui, começando aqui no sentido anti-horário, então aqui nesse verde 90 graus, corresponderia a esta semirreta e este ponto, correspondente a π sobre 2. E o que seria o arco menos 3π sobre 2? Se a gente transformar o 3π sobre 2 em graus, a gente vai ver que ele é exatamente igual a 270 graus. Negativo, por conta desse negativo que eu dei aqui. Então é você marcar o ângulo de 270 graus a partir dessa semirreta, desse ponto base, só que começando aqui agora no sentido horário, aqui para baixo. Então eu vou fazer um arco completo aqui, vou pegar uma outra cor, vou pegar preto. Eu vou andar a partir dessa semirreta, vou fazer um ângulo de 270 graus. Veja que em cada quadrante eu tenho 90 graus. Então até aqui eu andei 90 graus, aqui mais 90 graus, 180. Mais 90, 270. Então o arco correspondente a menos 3π sobre 2 corresponde a esse arco aqui, esse arco todo aqui, em preto, e cujo ponto final é exatamente esse, menos 3π sobre 2. Nossa, professor,
Mas o arco, então, de π sobre 2 aqui em verde corresponde ao arco de menos 3π sobre 2 aqui em preto? Essas são as simetrias do ciclo trigonométrico. Então, por exemplo, agora a gente vai ver, quando eu for calcular o seno de menos 3π sobre 2, eu posso calcular, ao invés disso, que eu geralmente não sei, é calcular o seno de π sobre 2. E o seno de π sobre 2 é mais fácil de calcular. Para que a gente faz toda essa marcação de pontos no ciclo trigonométrico? É para a gente falar de seno, cosseno e tangente no ciclo trigonométrico. Digamos que eu tenha dado um ângulo alfa aqui no primeiro quadrante. Então eu marquei o ponto final aqui que eu chamei de P. Tá bom? É um arco alfa. Eu posso fazer duas projeções dele. Eu posso pegar ele e projetar no eixo horizontal, fazer esse tracejado aqui, vai me dar esse tamanho aqui com essa chave azul. Ou eu posso fazer a projeção dele no eixo vertical. Isso vai me dar essa chave vermelha. Observe que agora apareceu um triângulo retângulo na jogada. Esse triângulo P, origem, até essa projeção aqui, forma um triângulo retângulo. E se nesse triângulo retângulo eu decidir calcular o seno do ângulo alfa? A gente sabe que o seno desse ângulo alfa é cateto oposto, ou seja, esse tamanho aqui, certo? Então é o cateto oposto, dividido pela hipotenusa desse triângulozinho retângulo aqui. Mas qual que é a hipotenusa? Qual que é a medida dessa hipotenusa aqui, desse segmento de reta? É 1. Por que 1, professor? Lembra que o ciclo trigonométrico é uma circunferência de raio 1? Então, essa hipotenusa aqui é 1. Então, esse número aqui é 1. Então, na verdade, o seno do ângulo alfa é só o cateto oposto. Ou seja, justamente essa projeção, esse tamanho aqui, que é essa projeção no eixo vertical, vai me dar o valor de seno de alfa. Olha que legal. E se a gente fosse calcular o cosseno desse ângulo alfa nesse triângulozinho que apareceu? A gente sabe que o cosseno do ângulo alfa nesse triângulo é cateto adjacente sobre hipotenusa. Mas quanto é a hipotenusa? Essa hipotenusa, 1, que é exatamente igual ao raio da circunferência. Então, aqui sobra só cateto adjacente. Ou seja, essa projeção desse ponto aqui P no eixo horizontal me dá o valor de cosseno. Uau! Agora eu consegui ver a trigonometria no ciclo trigonométrico. Ah, professor, mas qual que é a vantagem? Bom, a vantagem é o seguinte. Imagine que eu te dou para você marcar, vou dar para você marcar no ciclo trigonométrico o ângulo de 3π sobre 2. Melhor, 3π sobre 2 não. Vamos fazer 2π sobre 3. 2π sobre 3, se a gente converter para graus, você vai ver que isso aqui é 120 graus. Aonde que eu marco esses 120 graus aqui no meu ciclo trigonométrico? Então, de novo, saio do meu ponto base, e eu faço uma abertura de 120 graus. Eu sei que esse primeiro quadrante aqui tem 90 graus. Então eu vou andar mais 30 graus. Então vai ser algo mais ou menos assim. Era para ser reto, né? Não. Tá bom. Não, vou ter que pegar uma forma mais fácil. Seria algo mais ou menos assim. Então, isso me daria a interseção nesse ponto aqui. Nesse ponto. Tá bom? Esse ponto aqui, esse ponto P. E aí, o que eu faço? Então, aqui eu tenho, digamos, 120 graus. Como que eu vou calcular seno de 120 graus num triângulo retângulo? Num triângulo retângulo, todos os ângulos têm que ser menores ou iguais a 90 graus. Ih, aí é estranho. E aí tem o ciclo trigonométrico. Então, para esse ângulo aqui, eu faço o quê? Eu pego esse ponto e faço a projeção no eixo X. Faço a projeção no eixo Y. Aí eu pego essa distância aqui até a origem. Isso vai ser o cosseno do meu ângulo, no caso, 120 graus. E esse tamanho aqui
a projeção no eixo vertical vai ser o seno do meu ângulo em questão. Agora, atenção, muito cuidado. Observe que o cosseno aqui dos 120 graus, ele está na parte negativa do eixo x, na parte correspondente aos números negativos. Veja, aqui é menos 1, aqui é 1, aqui é 1. Então, o que acontece? Deixa eu só baixar aqui, isso. O cosseno de 120 graus está na parte negativa do meu eixo x. Então, esse tamanho aqui eu vou considerar ele negativo. Então, para esse ângulo aqui no segundo quadrante, esse cosseno aqui é negativo. O seno, que é essa medida aqui, ele está na parte positiva do eixo y. Né? Aqui é 1 e aqui é menos 1. Aqui é menos 1, aqui é 1. E aqui é 1. Então, o seno está na parte positiva do eixo y. Logo, o seno aqui desse ângulo no segundo quadrante é positivo. E aí a gente tem aquelas inúmeras situações, quando o ângulo estiver no terceiro quadrante ou no quarto quadrante. Então, o seno, o cosseno, eles levam em consideração aonde essas projeções estão, se na parte positiva ou negativa do eixo correspondente. Tá bom, professor, mas e a tangente? Bom, vamos lá para a tangente. Vamos considerar agora π sobre 4 como exemplo. Em graus é 45 graus. Aonde eu marco 45 graus aqui no meu ciclo trigonométrico? Digamos que ele esteja mais ou menos aqui. Agora não, vai fazer a reta. Caramba. Vamos fingir que está bonitinho aqui. Vou caneta. Aqui está o meu ângulo de 45 graus. Então, eu vou marcar este ponto P aqui. Agora, eu vou considerar, adicionalmente ao ciclo trigonométrico, uma reta vertical paralela ao eixo Y e que tangencia o meu ciclo trigonométrico no ponto base. Tangencia no sentido, ela só encosta só nesse ponto. Ela esbarra só nesse ponto e mais nenhum outro da circunferência. O que seria... Como é que eu calculo, então, a partir desse cenário, a tangente do meu ângulo de 45 graus? Eu vou prolongar esse segmento aqui a partir do ponto P, né, mantendo aqui em direção da origem, até que esse segmento encoste nessa minha nova reta vertical. Isso vai me dar um ponto. A medida desse ponto até no ponto base vai ser a tangente do meu ângulo em questão. No caso aqui, 45 graus. Tá bom, professor? Faz um outro caso. Beleza. Imagine agora, eu vou considerar agora de maneira genérica, que eu tenho esse ângulo aqui. Esse ângulo em vermelho aqui. É um ângulo que está no segundo quadrante. Vou chamar aqui de P. Chamei ele de alfa esse ângulo, ok? Para eu achar a tangente dele, o que eu devo fazer? Prolongar esse segmento de modo a encontrar a reta vertical que eu introduzi no ciclo trigonométrico. Mas se eu prolongar o segmento para cá, não vou encontrar interseção com a reta. Então eu prolongo para cá. Mas tá muito torto, né? Imagina que eu esteja prolongando retinho. Era bom usar uma régua, né? Aí eu vou bater aqui mais ou menos nesse ponto. Aí eu vou e calculo a medida da distância desse ponto até a origem. E aí essa medida seria a tangente desse meu ângulo alfa, que não vem ao caso. Atenção, a tangente segue a mesma regra de sinais do seno e do cosseno. Eu vou considerar desse ponto base para cima os eixos positivos da minha tangente. Ou seja, a tangente desse ângulo de 45 graus é positiva, está na parte positiva dessa reta vertical. E eu vou considerar desse ponto base para baixo a parte negativa das tangentes. Ou seja, a tangente desse ângulo alfa está na parte negativa. Então, é esse número negativo. Então, vai dar um número negativo. Ou seja, para 45 graus, a tangente é positiva. Para esse ângulo de... para esse alfa aqui, que está no segundo quadrante, é negativo. Tente aí pensar o que aconteceria se a gente tomasse os ângulos
nos outros quadrantes com relação à tangente, né? Quando ela seria positiva, quando ela seria negativa. E só um último detalhe que é bastante interessante para vocês entenderem. Digamos que eu queira saber quanto que é a tangente de 90 graus, né? Ou tangente de π sobre 2. Aonde está o π sobre 2? Concordam que é aqui, né? Que é um dos quadrantes aqui? Esse ângulo aqui é correspondente a 90 graus. Ou seja, esse ponto é o π sobre 2. Como é que eu calcularia a tangente desse ponto aqui? Bom, eu vou pegar esse segmento que sai da origem até esse ponto que eu marquei e vou prolongar ele para cima ou para baixo até encontrar a reta vertical. Mas você concorda que eu construí a reta vertical paralela ao eixo Y? Então, por mais que eu prolongue, eu nunca vou encontrar essa reta vertical. Nunca vai encontrar. Por isso que a tangente de 90 graus não existe. Ah, professor, a reta de 90 graus não existe? Ela não existe, ela não está definida. Mas, e se eu pensar, por exemplo, na tangente de menos π sobre 2? Vamos pensar. Aonde está o menos π sobre 2? Eu saio desse ponto de partida e marco e calculo um ângulo de 90 graus aqui no sentido horário. Então, o menos π sobre 2 está aqui. Menos π sobre 2. Como é que eu faço para calcular a tangente? Prolongo esse segmento a partir da origem desse ponto até encontrar a reta vertical. Mas eu também não vou encontrar, porque elas são paralelas. Então, nesse caso aqui, tangente também não existe. Não existe, professor? Não existe. Então, é isso. Seno, cosseno, no ciclo trigonométrico, projeção no eixo horizontal, a gente tem cosseno. Projeção no eixo vertical, seno. A tangente, a gente tem que ter aquela reta tangente ao ciclo trigonométrico naquele ponto base e alguns ângulos não possuem tangente. Não é possível calcular a tangente desses ângulos, tá bom? Espero que tenha ajudado. A gente fica por aqui. No próximo vídeo a gente continua com mais assuntos dessa aula de trigonometria.